Olá a todos, sou Armando Álvares Garcia Júnior, professor de Direito Internacional Público, Direito do Comércio Internacional e Negociações Internacionais na Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha. Pois bem, o vídeo de hoje trata um tema particularmente preocupante, né? A desaceleração de um dos grandes pilares do crescimento econômico da Espanha, né? Espanha tem sua economia baseada fundamentalmente no comércio exterior, as exportações espanholas, né, e o turismo. Pois bem, o turismo continua indo bem, cada vez temos o maior número de turistas que vêm às nossas terras, ainda que já se verifica um problema bastante importante com a recuperação de zonas que estavam fechadas para os turistas ou bloqueadas para os turistas anteriormente. Havia ocorrido uma desaceleração do crescimento em relação ao turismo no Egito, em relação à Tunísia, e estas pessoas foram captadas pelo turismo espanhol. Pois bem, como a situação se normalizou, uma situação que estava bastante problemática nos últimos anos, esses turistas deixaram de vir às terras espanholas e começaram e retornaram aos seus passeios turísticos, às suas visitas turísticas a estes países, principalmente Tunísia e Egito. Pois bem, de qualquer forma, o crescimento econômico no que se refere ao turismo continua bastante intenso na Espanha. O grande problema que se verifica agora mesmo é a desaceleração do comércio exterior espanhol, né? Os primeiros sinais que surgiram de desaceleração ocorreram no ano passado. Na segunda metade do ano passado foi particularmente preocupante, especialmente os 2 últimos meses, né? De qualquer forma, no conjunto do ano, no ano 2018, o crescimento foi inferior aos 3%. E essa taxa é bastante inferior, sensivelmente inferior ao que se verificou no ano anterior, no ano 2017, em que o crescimento das exportações foi de aproximadamente 8%. O que se verificou nos 2 últimos meses do ano passado é algo bastante preocupante. É uma taxa negativa de crescimento em relação ao ano 2017. A tendência ainda não se consolidou, mas a perspectiva é de que se consolide a debilitação do comércio exterior espanhol e a debilitação do comércio internacional em geral, né? Esta informação não sou eu que estou comentando, ha sido plasmada em relatórios elaborados pela Organização Mundial do Comércio. Inclusive, a Organização Mundial do Comércio tem um indicador que se chama Indicador de Perspectivas do Comércio Mundial, em que menciona claramente que um dos grandes problemas que pode lastrar por completo não somente o crescimento econômico, mas levar a uma desaceleração mundial e a uma nova crise mundial, econômica e financeira, é a guerra comercial que existe entre os Estados Unidos e China, né? Pois bem, também se verifica uma tendência bastante curiosa, né? Nos últimos anos, as exportações espanholas cresciam em um ritmo superior às exportações realizadas pelos demais países do entorno europeu. Agora se está verificando a situação contrária, né? Os demais países do nosso entorno estão conseguindo incrementar suas exportações, ao passo que o crescimento das exportações espanholas, especificamente, está diminuindo, né? Bem, as importações também aumentaram muito na Espanha. Aumentaram quase 6% no ano passado, em relação ao ano 2017. Isso, tanto o baixo crescimento econômico como o incremento das importações preocupa tremendamente aos economistas, porque revela a existência de um crescimento, né, sustentável no tempo de um déficit comercial para a Espanha, né? Assim que existe este risco real, né, um problema de desequilíbrio exterior da economia espanhola crescente, cuja tendência é se agravar, né, e pode, por que não, se converter em um problema realmente sério, né? Bem, o maior crescimento, considerando as cifras absolutas das importações na Espanha em relação às exportações, significa que a contribuição que tivemos no comércio exterior não foi positiva, como se verificou nos últimos anos. Ao contrário, temos uma contribuição negativa ao crescimento
econômico. Bem, existe um aspecto positivo. Parece que se internalizou na mentalidade da imensa maioria das empresas espanholas a necessidade de internacionalizar as atividades e as operações de suas empresas. Antes, o que se verificava era algo bastante simples. Quando se verificava uma retração, uma contração, né, ou uma diminuição da demanda interna, então as empresas procuravam, algumas vezes até de forma desesperada, um processo de internacionalização. Não podemos vender no nosso mercado nacional porque a demanda doméstica é mais baixa ou está contraída, pois vamos procurar vender em mercados externos. E quando a situação da demanda interna melhorava, o que faziam as empresas? Pois bem, deixavam de operar ou reduziam de forma substancial as operações no comércio exterior, em outros mercados, e outra vez se enfocavam quase que exclusivamente na demanda interna. Pois bem, esta tendência parece que mudou ao longo dos últimos anos e duros anos da crise econômica e fez com que se concebesse a atividade de comércio exterior como algo fundamental para a própria sobrevivência e inclusive crescimento da empresa em si mesma. Né? Ou seja, ainda que exista uma demanda expansiva no comércio, na demanda interna, na demanda nacional, né? Pois as empresas agora creem que é necessário incorporar como uma atividade regular também as operações de comércio exterior. Né? Evidentemente, é necessário que se adotem medidas, né? Seja por este governo, seja pelos próximos governos, que se adotem medidas para melhorar continuamente, facilitar continuamente também as possibilidades de quem tem o empresariado espanhol, né, e me refiro também em relação a outros países, isso também deve ocorrer, né, para que possa operar com maior facilidade em outros mercados. Né. É necessário sempre a adoção e a remodelação de medidas governamentais para impulsionar a competitividade internacional das empresas nacionais. Né. Pois bem, como comentei no início deste vídeo, não se consolidou ainda esta tendência, mas a tendência é que realmente isso venha a ocorrer. Né? Particularmente, este último aspecto que mencionei, da necessidade de operar no mercado exterior, em vários mercados exteriores, se possível, é algo que deve ser levado em consideração, porque as exportações dependem fundamentalmente de três fatores básicos: a demanda externa, a demanda interna e a competitividade do preço. Isto já dependerá e oscilará em função do tipo de câmbio e do preço internacional e dos demais preços praticados por outras empresas que estejam competindo no mesmo setor. Mas, particularmente, a ideia é esta: manter e melhorar a situação burocrática e procurar facilitar, né, as atividades de comércio exterior e de saída das empresas nacionais, neste caso as empresas espanholas, para os mercados exteriores, independentemente de que exista uma expansão da demanda interna. Isto é uma tendência nos países do entorno, esta é uma tendência internacional. Infelizmente, o contexto atual é bastante débil. O contexto atual, como foi mencionado pela Organização Mundial do Comércio em seus últimos relatórios, é uma tendência de crise ou pré-crise. Assim que nada estranhe se nos próximos meses comece uma nova crise internacional. Isso, ademais, já foi vaticinado por vários especialistas. Pois bem, finalizo este vídeo. Se você gostou de seu conteúdo, clique no like que aparece aqui embaixo e subscreva-se ao meu canal. Periodicamente estarei subindo novos vídeos comentando temas de direito internacional, relações internacionais, comércio internacional e política global. Um forte abraço a todos e adeus.